brasileira e estrangeira. A secretaria recuou depois que o documento vazou. O memorando com data de ontem é da Secretaria de Educação de Rondônia. Está em nome do secretário estadual Suami Lacerda de Abreu, mas foi assinado eletronicamente pela diretora de Educação Irani Oliveira e determinou o recolhimento nas escolas estaduais de 43 títulos. Todos os livros seriam, de acordo com o documento, inadequados para crianças e adolescentes. São obras de autores consagrados, entre elas Os Sertões de Euclides da Cunha, Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e Macunaíma, de Mário de Andrade. O ofício enumera 19 obras de Rubem Fonseca, 8 de Carlos Heitor Coni e 3 de Nelson Rodrigues, além de O Castelo, do tcheco Franz Kafka, e contos de terror, de mistério e de morte, do americano Edgar Allan Poe. Há ainda uma observação: todos os livros de Rubem Alves devem ser recolhidos. Morto em 2014, Alves escrevia sobre educação e questionava o formato tradicional da escola. O memorando vazou e caiu nas redes sociais. Logo depois, a secretaria classificou o documento como sigiloso. Ninguém mais conseguiu acessar o conteúdo. Diante da repercussão, a Secretaria de Educação divulgou uma nota ontem à noite. Declarou que tinha recebido denúncia de que nas bibliotecas de escolas estaduais havia livros com conteúdos inapropriados para alunos do ensino médio, mas que a equipe técnica constatou que os livros eram clássicos da literatura brasileira, muitos deles usados em vestibulares, e que por causa disso o memorando não foi enviado a órgãos externos, secretarias ou escolas públicas. O estado de Rondônia é governado por Marcos Rocha, um coronel da reserva da PM, filiado ao PSL, partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito. O Ministério Público Federal disse que o fato de o governo ter voltado atrás na decisão não encerra o caso. O MPF abriu uma investigação e já solicitou à Secretaria de Educação do Estado um memorando e outros documentos. Quer saber, por exemplo, por que o governo declarou sigiloso o memorando? O secretário de Educação, Suami de Abreu, disse que houve uma denúncia à secretaria de que os livros tinham conteúdo inadequado e que o caso estava sendo analisado pela área técnica. Apesar de o nome dele constar no memorando, Suami disse que não tinha conhecimento da ordem para recolher os livros. A meu ver, não são inadequados. Agora, quem fez a denúncia os entendeu como inadequados e o técnico que avaliou disse, foi avaliar friamente, disse, isso está acontecendo dessa forma, e aí puxa-se para se analisar toda e qualquer denúncia deverá ser friamente analisada. Só isso que aconteceu. A denúncia afirma que o livro tem palavrões, tem isso, tem aquilo, e é lógico, compete aos técnicos fazer a avaliação. A assessoria do governador Marcos Rocha informou que ele está no interior do estado e que não iria se manifestar. A OAB de Rondônia afirma que houve tentativa de censura e pediu explicações ao governo estadual. Você não pode recolher livros por conter por menções inapropriadas, segundo o conceito estabelecido pelo governo do estado. Isso é censura. E a censura, por óbvio, não está consagrada pelo plexo dos valores constitucionais estabelecidos na nossa Constituição Federal. E nós não podemos admitir, e a ordem não concorda com isso e irá cumprir com essa missão, que é de defender a Constituição Federal. A Academia Brasileira de Letras disse que o gesto é deplorável e desrespeita a Constituição e que não admite o ódio à cultura, o preconceito, o autoritarismo e a autossuficiência que embasam a censura. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez uma palestra hoje na Fundação Getúlio Vargas, no Rio, ao defender a necessidade de uma reforma administrativa para resolver a situação dos estados que gastam mais do que arrecadam. O ministro criticou os reajustes automáticos de salários de funcionários públicos e comparou a relação desses estados com seus servidores com as relações de um hospedeiro com parasitas. O governo está quebrado, gasta 90% da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O funcionalismo teve um aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo,
cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer isso. 88% da população brasileira são a favor, inclusive, de demissão de funcionamento público, de reforma administrativa, tudo para valer. Nos Estados Unidos o cara fica 4, 5 anos sem dar o reajuste, de repente quando ele dá o reajuste, todo mundo, muito obrigado, prazer. Daqui o cara é obrigado a dar, porque o dinheiro está carimbado, e ainda leva xingamento, ovo, não pode andar de avião. Numa nota divulgada no fim da tarde, o ministro Paulo Guedes afirmou que a imprensa retirou a fala dele do contexto. O ministro declarou que reconhece a qualidade elevada no quadro de servidores, que em relação a estados com despesas acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, não sobram recursos para áreas essenciais como saúde, educação e saneamento, e que políticas antigas de reajustes sistemáticos fazem com que o dinheiro dos impostos mantenha a máquina pública, em vez de servir à população. Na nota, o ministro Paulo Guedes destacou que defende uma reforma administrativa que corrija distorções sem tirar direitos constitucionais dos atuais servidores. A inflação de 0,21% foi a menor para o mês de janeiro na história da nossa moeda, o real. Destaque para a queda de mais de 4% no preço médio das carnes, depois da alta forte em dezembro. Na outra ponta, habitação foi o segmento que mais subiu por causa do aumento dos condomínios e do aluguel residencial. Esta sexta-feira foi tensa no mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo